Olá, meu nome é Joadir e mais uma vez, dando continuidade aos resumos que me propus fazer da saga Operação Cavalo de Troia, hoje eu trago o vídeo número 38, 38º. Eu quero dizer que esse é um projeto extremamente científico, não é religioso. E a Bíblia é um livro religioso. Operação Cavalo de Troia é um projeto biográfico, científico, histórico. E eu queria ler e dar uma informação aqui, já deveria ter falado isso em alguns vídeos, não falei. Eu estou fazendo esses resumos didaticamente. É como se fosse um curso. Se você tiver interesse em conhecer tudo sobre Jesus, cientificamente falando, narrado pelo cientista da Operação Cavalo de Troia, são 9 volumes, e eu pretendo falar desde o início, desde o nascimento de Jesus até a morte dele. A cronologia do Cavalo de Troia teve que começar pelo final, pela morte de Jesus. Porque foi justamente a viagem que teve esse interesse. Nenhum outro fato da vida de Jesus teria mais interesse científico numa viagem como aquela, né? Aquela viagem foi escolhida esse período justamente porque é onde é narrado a morte de Jesus. Eles queriam confirmar isso. Então a cronologia não obedece o que a gente está acostumado a ver nos filmes e na própria Bíblia e tal. Entretanto, o cientista, assim como qualquer ser humano hoje que estivesse na posição dele, frente a frente de Jesus Cristo, cai de paixão. Paixão, assim como um fã ardoroso viaja quilômetros e dias para ver um show do seu artista favorito, assim o cientista foi tomado desse amor ágape por Jesus Cristo. Então, quando eles fizeram a segunda viagem, com o propósito de, primeiro, descobrir sobre o terremoto, que eu vou falar daqui a pouco. Segundo, buscar o microfone que havia ficado lá no lampião, lá da sala onde foi feita a última ceia. E nessa segunda viagem, ele decide, junto ao outro cientista, voltar por conta deles próprios ao ano 25. Então ali, eles conseguem encontrar Jesus de novo, etc, etc. Então, aí nesse caso, é como se fosse uma faculdade que você pode fazer, uma faculdade sobre a vida de Jesus. Você vai ter informação passada por mim, resumidamente. Se você não quiser comprar os livros, né? Se você não gostar de ler ou não tiver tempo e quiser acompanhar os resumos que eu estou fazendo, você vai ter toda a informação do nascimento, infância, juventude, a vida de adulto dele, batismo, etc., até o momento da morte. Você vai ter tudo isso. Ou seja, como se fosse uma faculdade da vida de Jesus. É isso que eu me proponho e é isso que tem na saga Operação Cavalo de Troia, do volume 1 ao volume 9, número 9. Tá? Então, voltando aqui ao nosso assunto de hoje. Mais ou menos por volta de 3 horas, Jesus Cristo morreu às 14 horas, 57 minutos e 30 segundos. Cerca de 3 minutos depois, começou a haver um movimento de pássaros, de cachorros. O cachorro ali era um animal como se fosse um urubu. É um animal que não tinha... as pessoas não gostavam dos cachorros como hoje, né?
como as pessoas gostam do cachorro, como é um animal querido hoje, um cachorro, né? Nessa época, não. Eles eram como urubu e tal, viviam na rua, viviam comendo carniça, etc. Mas existia cachorro. E eles correm, vêm, inclusive, querendo subir no Gólgota, os romanos não deixam e tal, expulsa eles, etc. Por quê? Porque eles sentiram o cheiro de enxofre. E o sismógrafo lá do módulo informa que havia um movimento sísmico, né, na Terra ali. Então o cientista informa que nesse movimento, antes até de começar o tremor, pelas frestas das rochas, sai um gás, né, o enxofre, e somente os animais têm essa facilidade, os humanos até, mas é muito mais difícil para o humano. Então os animais sentem esse cheiro e eles se apavoram com isso. Então por isso que essa movimentação dos cachorros. Bom, então aconteceu os terremotos ali, né? Eles foram preparados, o módulo estava preparado com 2 sismógrafos, porque na Bíblia consta ali, né, em Mateus 27, 51, consta que houve um terremoto depois da morte de Jesus. Então eles sabiam disso e queriam comprovar. Eles instalaram ali 2 poderosos sismógrafos em escala de miniatura, né, para poder caber ali no módulo, etc. E esses sismógrafos, eles citam o nome aqui, um chamava-se Teledyne e outro Geotech. E foram desenvolvidos, especialmente para esse momento, no Centro Nacional de Meteorologia de Tóquio, e nos quais colaborou decisivamente o professor Nagamune. Quem quiser pesquisar aí no Google, o nome é Nagamune, do técnico japonês que trabalhou na elaboração desses sismógrafos para serem colocados ali no módulo, e eles levaram. Bom, esses aparelhos detectaram o tamanho, né, a violência do terremoto. Então eu vou falar aqui, mais ou menos, ele cita aqui como é que funciona o terremoto, né? O terremoto, ele funciona em onda. A rocha se transforma quase que praticamente como as ondas do mar, que a gente conhece muito bem. Vai na praia, você vê aquelas ondas chegando. O terremoto é a mesma coisa. Então é por isso que os sismógrafos, eles registram isso. E a escala Richter, que foi desenvolvida por 2 sismólogos, Charles Richter, que a escala tem o nome dele, Charles Richter, e também Benno Gutenberg, em 1935. Eles desenvolveram um aparelho que podia captar essas ondas, e eles deram os valores ali, de 1 a 10. Um terremoto fraquinho, né? Muito fraco, quase imperceptível, e o 10, o mais poderoso, o mais violento, o mais devastador e tal. E também registra-se que o terremoto mais violento que se tem notícia ocorreu no Chile, em 1960, e obteve a medida de 9,5 na escala Richter. E aqui esses dois terremotos que ocorreram naquela hora e naquela data tiveram a medida matemática lá pelo sismógrafo lá do módulo, o primeiro com 4,1 da escala Richter e o segundo com 6,8 da escala Richter. Quer dizer, o cientista não fala em mortes, fala em alguns feridos e tal, ele não cita que ninguém morreu,
mas houve alguns abalos e algumas casas com... As estruturas das casas dali tinham no máximo 2 pavimentos. Mas ele cita que teve, realmente houve muita louça quebrada e tal, etc. Então, mas não registra mortes, entendeu? Então isso aí apavorou todo mundo. Apavorou quem estava na cidade, que correram logo para o campo, aquela multidão que estava ali por causa da festa, né? Estava quase chegando ao momento de todo mundo se recolher em casa, né? Porque era lei, né? A partir de 6 horas era sábado, já era considerado sábado e já era proibido, né? As pessoas ficarem circulando na rua e tal, fazer qualquer atividade era proibido. Então isso era 3 horas e pouca da tarde, e eles se assustaram com aquilo, aquela multidão começou a sair do templo, começou a sair ele fala, porta de Efraim, começaram a sair para o campo e tal. E os próprios romanos ficaram apavorados, né? Com aquilo e tal, todo mundo apavorado, algumas pessoas caindo, inclusive o cientista caiu, etc. Mas foi muito rápido isso, cerca de 6 minutos e 6 segundos, cerca de 6 a menos de 7 segundos, esses dois terremotos. E acalmou, foi muito rápido, fez o que tinha que fazer, fez o desastre que tinha que ser feito, dependendo por onde eles passavam, que a onda vinha assim na rocha, por incrível que pareça, as rochas ficam balançando, né? Por isso que treme tudo. E logo se acalmou e não se repetiu. E logo depois chegaram 3 soldados romanos encarregados de terminar aquilo ali, porque havia um movimento dos saduceus, fariseus e tal, lá perturbando o Pilatos, querendo os corpos e tal, reclamando isso aí, e o Pilatos mandou logo 3 soldados para apressar a morte dos condenados, para que fossem logo retirados dali, etc. Para terminar logo com aquilo. Os 3 soldados vieram, como eram 3 cruzes, né? 3 condenados, vieram 3 soldados. E logo Longino, eles explicaram o que eles vieram fazer. Aí Longino falou, olha, o do meio não precisa se preocupar, porque o do meio está morto, que era Jesus Cristo. Então eles se posicionaram ao lado de cada um dos outros condenados, né? Os zelotes, né? Que estavam ali, estavam desmaiados. Então eles quebraram a perna deles e com isso eles acordaram, né? E morreram por asfixia, né? Caíram logo com as pernas quebrada, inclusive o Gistas teve a pior parte, né? Porque diz o cientista que o cara pegou com a espada, bateu com a espada na canela dele e cortou, decepou a perna dele. Bom, deixa eu pular aqui que eu puder pular. Então ele fala aqui, pelas 15 horas e 35 segundos, o pessoal saindo da cidade direto, né? Ele marca a hora que é aqui, ó, 3 horas e 35 minutos. Todo mundo saindo para o campo e tal, e também por causa do horário. Tudo isso é registrado. Então, ao passar ali e ver os 3 condenados lá na cruz, porque eles estavam ali ainda, né? Lógico. Paravam para dar aquela olhada e tal. E os saduceus também estavam ali, não arredaram o pé, porque a intenção deles era requisitar os corpos, né? Então,
eles aproveitaram e falaram o seguinte: que finalmente o Galileu tinha morrido, mas que quase certamente, ele era quase certamente o responsável por aquele terremoto, aliado ao Bezebu. Jesus era aliado ao Bezebu e era responsável por aquele terremoto. Eles eram muito supersticiosos, né? Às 15 horas, 45 minutos, ambos deixaram de existir. Os dois zelotes, né? Que tiveram as pernas quebradas e morreram, com certeza, por asfixia. Então estavam ali os três mortos, né? E um dos soldados, o terceiro soldado, né, queria se certificar, não acreditando, ele não quis acreditar totalmente no Longino, porque ele tinha uma missão. A missão dele era verificar se Jesus estava morto, né? Então ele aproveitou lá uma distração de Longino e enfia a lança no lado direito, né, de Jesus. Aqui o cientista fala, e eu vou ler essa parte aqui. Supondo que o romano estava preocupado em ressalvar sua responsabilidade, porque apanhou um pilum, uma lança, e sem pensar duas vezes, espetou no flanco direito do mestre. Então, às vezes, a gente vê nas artes, né, dos artistas, lá nos quadros, o cara furando ali o lado esquerdo, né? E não foi o lado esquerdo, foi o lado direito, segundo o cientista. A lança penetrou uns 15 ou 20 centímetros, mas o corpo, como era de esperar, não mostrou reação alguma. O soldado, convencido agora da morte do condenado, retirou a arma. A ponta da flecha, era a ponta normal de flecha, né? Com aquelas pontas, entra para sair é difícil. A ponta da flecha, entretanto, ficou retida nos tecidos. E resistiu à segunda tentativa. Né? A segunda tentativa, os tecidos cederam e o ferro ensanguentado ficou livre. Pela ferida de uns 4,5 centímetros de comprimento, brotaram mansamente uns 10 centímetros cúbicos de sangue. E em seguida uma pequena quantidade de líquido ceroso. Ao aproximar-me, diz o cientista, e examinar o ferimento, notei que a lança havia penetrado entre a quinta e a sexta costela, com uma trajetória logicamente ascendente. É claro, o cara estava em pé embaixo, ele furou assim, a lança foi para cima, lógico. Presumivelmente, havia transpassado o plano muscular intercostal, as pleuras parietal e visceral, o pulmão e o pericárdio, entrando em cheio na aurícula direita. Esta região do coração, precisamente, conserva uma certa quantidade de sangue após o óbito. Então fica retido ali. A pessoa morre, mas fica um pouco de sangue perto do coração ali, né? No coração, próximo ali. Fica presa, porque parou de funcionar tudo, então congelou e elas ficam presas ali. Ele fala aqui, em minha opinião, foi esse sangue que verteu. Quanto à água que João, água entre aspas aqui, que João Evangelista diz haver visto após o derrame sanguíneo, é muito possível que se tratasse do citado líquido ceroso
que recheia a cavidade virtual existente entre os refolhos de cada uma das pleuras pulmonares. Ele abre aqui um parêntese. A visceral, como se sabe, adere intimamente ao pulmão e a parietal forra as paredes do tórax. Por baixo, cobre o pulmão e o diafragma, exceto seu centro. Por dentro, protege a face mediastina e externamente a face interna das costelas. Fecha aspas. Quando a lança rompeu as pleuras, o citado líquido, ao variar a pressão, acabou por escapar. Como eu falei, estava concentrado ali, né? Porque tudo ficou paralisado, o sangue ficou preso. Quando o cara furou, entrou o ar, né? E abriu. E o sangue saiu, derramando-se imediatamente atrás da hemorragia, né? Então aquele líquido também saiu atrás da hemorragia. À sua maneira, o jovem João havia dito uma verdade. Mas as afrontas ao corpo de Cristo ainda não haviam terminado. Eu volto a falar vou dar continuidade à retirada dos corpos e tal, no outro vídeo. Mas eu quero citar aqui o João Evangelista, João Zebedeu. Quando você for estudar sobre a vida de Jesus Cristo na Bíblia, e quero dizer que a partir da prisão de Jesus até o momento de sua morte, baseie o seu estudo em João, porque foi o único que teve coragem de estar por ali. Ele participou de quase todos os momentos a partir da prisão de Jesus. Foi o único. Os outros correram, os outros fugiram, com medo de ter o mesmo destino de Jesus, é claro. Eles conheciam como que os romanos faziam, que era comum a crucificação ali, né? Claro, que era a condenação dos romanos. Então, João é o único que participou. Todos os outros que falam sobre esse momento da prisão até a morte, foi porque ouviram falar, ou que copiaram alguma coisa e tal, mas eles não presenciaram. Nem Marcos, nem Mateus, nem Lucas. Eles não presenciaram. Só João. Então baseie seu estudo, quando você for estudar a Bíblia, nessa parte, na paixão de Cristo, essa parte dê preferência ao Evangelho de João. Segundo o cientista, foi o único que esteve presente ali na maior parte dele. Algumas horas ele teve que se ausentar, como por exemplo, foi buscar a mãe de Jesus, e outras horas também, que eu cito também nos vídeos passados. Bom, então era isso. Peço a você que compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você conheça e que ache, que tenha a intenção, e que seja, né, que você acha que as pessoas queiram aprender uma outra versão, digamos assim, uma outra versão da vida de Jesus, não é? Aqui eu volto a falar, é uma parte científica, mas você pode não acreditar nisso. De qualquer maneira, é uma outra versão da vida de Jesus. E tem pessoas que, como eu, gostaria de ter esse conhecimento. Então compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conheça, desde que cada um tenha faça o seu julgamento. O ideal é que você tenha os 9 volumes, né? E estude isso como eu fiz. Eu levei cerca de 4 anos e continuo estudando. Porque é muito interessante. Porque fala do homem mais importante que pisou na face da terra. Obrigado por sua atenção. E que a paz seja a sua companhia, hoje e sempre. E que você tenha uma excelente noite.